quinto ano, mais uma vez aqui para nossa aula de português. Hoje eu quero nem perguntar, nós vamos relembrar adjetivo. Nós já sabemos, pois já aprendemos, não é verdade? O que é adjetivo, quinto ano? Então vamos relembrar? Adjetivo é a palavra que indica a característica do substantivo. Ele explica como é ou está uma pessoa, certo? Então, hoje eu quero que vocês abram a gramática nas páginas 198, 198 a 206, 198 a 206, vamos aprender graus do adjetivo. Por isso que nós aprendemos o que era adjetivo. Então, quando vocês abrirem na 198, vocês vão ver que tem uma leitura. O macaco e a onça. E nós vamos direto para 199, onde vamos grau comparativo. Professora, por que grau comparativo? Bem, é porque nós vamos aprender que os adjetivos, eles têm graus, ou seja, tem o grau do adjetivo. E o primeiro que nós vamos aprender em relação ao grau do adjetivo, que vocês vão entender agora por que a professora está falando grau do adjetivo, vocês vão ver que tem um grau, o grau do adjetivo, nós vamos aprender o grau comparativo. O grau comparativo. A palavra já diz, né? E no texto que nós vamos ler, vocês vão ver a história do macaco e vão ver que no grau comparativo, quando o macaco conversa com a onça, vocês vão perceber que o macaco é mais esperto que a onça. Olha só, o macaco, grau comparativo. Quando nós comparamos alguma coisa. Então, o macaco é mais esperto que a onça. Eu fiz uma comparação entre o macaco e a onça. A leitura diz que o macaco é mais esperto que a onça. Então, foi uma comparação, certo? Só que há três formas de grau comparativo. Há três formas de grau comparativo. Quais são elas, professoras? Nós temos a primeiro, que é superioridade. Primeiro, superioridade. Depois nós temos o grau inferioridade. Inferioridade. E nós temos, como são três, nós temos o grau de igualdade. Igualdade, superioridade, inferioridade e igualdade. Então, vamos na mesma frase. O macaco é mais esperto que a onça. Vamos ver o grau de superioridade? O macaco é mais esperto que a onça. Então, nós temos o grau aqui,
quando nós falamos o macaco é mais esperto que a onça. Esperto, a palavra, o adjetivo esperto no grau comparativo, ó. O adjetivo esperto no grau comparativo. Professora, e quando nós falamos inferioridade? Quando nós falamos inferioridade, o macaco, olha só, inferioridade. A onça é menos esperta que o macaco. A onça é menos esperta que o macaco. Inferioridade. Nós fizemos o quê? Ó, o macaco é mais esperto que a onça. Elevamos o macaco. Inferioridade. A onça é menos esperta. Olha, inferioridade. Inferiorizamos, baixamos a coitada da onça. E igualdade. Na igualdade, o macaco é tão esperto quanto a onça. Olha, o macaco é tão esperto quanto a onça. Olha só, igualdade, eu igualei os dois. Os dois são espertos, certo? O macaco é tão esperto quanto a onça. Então, eu igualei. Aí existe os adjetivos grande, pequeno, bom, mal, tem formas especiais, tá bom? Os adjetivos, espero só um pouquinho, os adjetivos, só um pouquinho. Nós temos uma mania de falar umas coisas sem pensar. Por exemplo, quando nós falamos em adjetivo grande, pequeno, bom e mal, eles existem formas especiais. Por exemplo, grande. Quando eu falo a palavra grande. Quando eu falo grande, eu não posso falar mais grande. Eu tenho que falar maior. Certo? Isso nos adjetivos. Outro, quando nós falamos pequeno, certo? Nós não podemos falar mais pequeno. Ó, quando nós falamos pequeno, nunca fale mais pequeno, certo? Vocês vão falar menor. Isso nos graus do adjetivo. Vamos falar menor. Bom, não existe a palavra mais bom. Não existe, olha, bom. Não existe mais bom. Existe melhor. Só que eu vou explicar melhor para vocês. Tá? Me aguarde que eu vou explicar tudo isso para vocês. Mal. Não existe mais mal. Existe, ó, mal. Não existe a palavra mais. Fulano tá mais mal do que eu. Fulano tá mais... Não. Pior. Certo? Vamos usar pior. Isso nos graus
de adjetivo. E aí, nós vamos lá para a página. Olha só. Nós vamos para a página 202, onde nós vamos falar do grau superlativo. Professora, quando eu falo do grau superlativo, quando vocês falaram, quando eu falei para vocês, a onça ficou furiosa, se eu falar para vocês, a onça, olha, a onça ficou furiosa. A onça ficou furiosa. No grau superlativo é porque eu aumentei. Eu aumento as coisas. Então, vai ficar a onça. Olha, a onça ficou. Ficou o quê? No grau bem grande. Furiosíssima. Olha, furiosíssima. Ela ficou muito, mas muito furiosa, tá? E aí, nós temos o grau superlativo. Deixa eu ver. Quando nós falamos o grau superlativo, que é esse que eu já falei para vocês, é o adjetivo. Dizemos então que, nesse caso, o grau foi elevado. Ó, nesse caso aqui, o grau foi elevado. Dizemos então que, nesse caso, o adjetivo furioso está sendo empregado no grau superlativo. Então, o grau superlativo expressa o quê? Característica, estado, sem fazer comparação. Certo? O superlativo, o grau, olha só, como eu estou explicando para vocês, o grau superlativo, ele pode ser formado usando junto do adjetivo as palavras muito, bem, bastante, ó, muito, bem, bastante, bastante, e outras palavras equivalentes a essas. Também tem outro caso. Nós podemos usar o que eu expliquei aqui para vocês. Nós podemos usar as terminações, as terminações. Olha, as terminações. Íssimo, ó. Íssimo. Íssimo. Podemos usar érrimo. E podemos usar ílimo. Certo? Então, esse é o grau superlativo. Certo? Então, é isso que nós temos para hoje em relação ao grau dos adjetivos. Espero que vocês continuem com aquele roteiro de estudo, porque precisa estudar para poder aprender os graus do adjetivo, que há 3 formas: superioridade, inferioridade professora, superioridade, inferioridade e igualdade, e temos o grau superlativo, certo? Então, galerinha, bons estudos, tá? Faremos juntos
as nossas atividades e eu estarei aqui à disposição para tirar todas as dúvidas de vocês, tá bom? Um beijo